Boa noite, vamos dar início aí ao nosso tópico de hoje, né? Mais um modal de transportes, modal aéreo, ou transporte aéreo, como queiram, como prefiram. E aí a gente vai falar um pouquinho mais das especificidades desse modal, né? Entender um pouquinho mais como ele funciona, quem geralmente procura esse tipo de modal, quais são as vantagens, a gente já falou disso lá na primeira aula. Vamos entender um pouquinho mais, conhecer, por exemplo, aeronaves específicas para o transporte de carga, não sei se você já conhece alguma delas. Então vamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa operação, sobre esse modal tão importante aí para a questão tanto de passageiros, mas especificamente agora na nossa disciplina, a parte de movimentação de cargas. E aí, pessoal, quando a gente fala de modal aéreo, né, geralmente as pessoas que operam, que buscam esse tipo de modal, geralmente procuram por dois motivos. Ou questão de tempo, ou seja, você quer que a sua carga ela chegue com muita rapidez, digamos assim, ao seu destino, né? E não necessariamente precisa ser algo, digamos, que você tem urgência, né? Pelo fato de ser um imprevisto, algo fora do planejamento. Muitas vezes é algo que você quer que chegue num tempo razoável e num tempo rápido, por questões da sua programação, digamos assim, do seu relacionamento com o seu cliente. Tanto é que muitas compras aí que vocês fazem pela internet, elas se movimentam, né? Os produtos se movimentam por modal aéreo e não necessariamente é alguma coisa urgente, assim, urgentíssima devido à morte. Não, mas quando você contrata, inclusive, quando você compra esses produtos, já aparece lá para vocês algumas possibilidades de frete, né? E aí utiliza-se sim, muitas vezes, o modal aéreo para que esse produto ele chegue com uma velocidade maior. Né? Muitas vezes não é necessário ou não se disponibiliza esse tipo de serviço, e aí ele vem simplesmente por transportadoras mesmo, por modal rodoviário, né? Mas existem sim alguns casos, né, de empresas que vendem e operam aí por modal aéreo. Tá? Então, quem procura esse tipo de modal, ou quem quer que chegue sua carga, né, o seu cliente, por questão de tempo, né, está buscando ali realmente esse diferencial de tempo, ou também uma outra característica, digamos assim, daqueles que procuram é a questão de carga de valor, né? Lógico que quando a gente fala de uma carga de valor, é uma carga de valor que tenha a possibilidade de ser transportada por modal aéreo, né? Porque dependendo do tamanho dessa carga, né, exatamente do que seja essa carga, muitas vezes não é possível transportar com modal aéreo. Seja porque não teria, os aviões, né, as aeronaves não teriam capacidade de transportar essa carga, ou pode ser também porque aqueles aviões que teriam a capacidade para transportar essa carga, a gente vai ver que eles não conseguem aterrissar, né, e decolar em todos os aeroportos, né? Isso já acontece com outros aviões até menores, né, que a gente tem digamos assim, para a área comercial de passageiros. E quando a gente fala de aviões específicos para a questão de carga, vocês vão ver que são aviões que transportam uma quantidade de toneladas significativa. Então, assim, eles são aviões grandes, né, largos, e que precisariam, por exemplo, de uma pista ali em condições para fazer essa operação. Nem todos os aeroportos dispõem disso daí. Inclusive, alguns estados, né, como a gente vai falar aqui, todos os estados do nosso país, eles dispõem de aeroporto, né, mas nem todo aeroporto, alguns até mais de um aeroporto, mas nem todo aeroporto ele consegue receber todo tipo de aeronave, né, tem algumas características específicas. Só para dar um exemplo mais claro aqui, deixa eu botar aqui para entrar, um exemplo aqui rápido, temos São Paulo, né, como um dos principais centros ali de operação para o escoamento de modal rodoviário. E nesse centro, né, neste local, a gente tem ali Guarulhos como principal aeroporto. A gente tem ali Congonhas, também bem conhecido, né? Congonhas, muito conhecido ali. E também tem Viracopos, né? Viracopos, ele inclusive, para um dos principais aeroportos para a questão de grandes eventos. Por exemplo, Fórmula 1, ela roda ali por Viracopos, né?
Chegou. Jaque Bianca. Quem é Jaque Bianca? Jaque Bianca? Não? Quem? Não? Não? Por mim que eu não lembro quem é Jaque Bianca. Tem alguma Jaque Bianca na sala? Então, vou ter que retirar no momento, tá? Depois, qualquer coisa, pede de novo para entrar. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre o modal, né? A gente já falou, geralmente quem procura esse tipo de modal, ou você quer transportar alguma carga urgente, mas como eu disse, nem sempre urgente, né? Você está atrelando aí, buscando a questão de tempo ou questão de valor, certo? Uma carga, sei lá, vamos imaginar ali que a gente vai levar uma carga de diamante, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, é uma carga que normalmente se busca ali a questão da operação por modal aéreo, certo? O modal aéreo, né, ele tem uma característica, um diferencial em relação a outros modais, como o modal rodoviário e o modal ferroviário, que é a questão de conseguir ali se deslocar, digamos assim, entre qualquer país, né, e continentes. Então, assim, a gente está passando por um momento agora, um exemplo prático, né, digamos assim, de operações. E aí, assim, é muito importante que vocês estejam até atentos ao que está acontecendo, né, sob os pontos de vista da logística, que é essa questão das vacinas, da pandemia. Então, o que acontece, né? Algumas vacinas estão vindo de alguns países para o Brasil, para algumas regiões do Brasil, e daqui do Brasil também está sendo escoado para os estados, e tudo isso está acontecendo, essa primeira perna, né, digamos assim, por modal aéreo, né? E aí, além da questão de logística, de local, qual é o local mais adequado, horário, a questão de condicionamento da carga, que no caso são as vacinas, né, tem toda uma programação, digamos assim, posterior, principalmente por essa questão da conservação. Né? A gente sabe que algumas, não só falando do Brasil, né, mas algumas dessas vacinas aí, elas precisam de um condicionamento a uma temperatura expressiva, digamos assim, abaixo de zero, e exige ainda mais cuidado, né? E a gente sabe também que o modal aéreo ele não opera o porta a porta. Então, por exemplo, aqui falando do Brasil, né? Imaginemos uma vacina que chegou do exterior, chegou, sei lá, chegou por São Paulo, chegou pelo Rio de Janeiro e dali chegou para Brasília e dali foi escoado para os estados. Quando chega nos estados, até aí por modal aéreo, vai ser distribuído ali para os municípios. A partir daí já por modal rodoviário. Então, observe que o que está sendo feito neste momento tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo a ver com o que a gente está falando em relação à logística e tudo a ver com o que a gente está falando em relação aos modais, né? Essas operações de cargas, como a gente falou, como eu estou falando, vacina, em relação aos modais de transportes, tá? Então, assim, uma das vantagens que a gente tem aí do modal aéreo é essa, a questão dele conseguir operar, né, tanto em viagens nacionais como internacionais. Então, muitas vezes, quando se quer transportar uma carga, mais uma vez, né, com a questão de tempo entre continentes diferentes, sei lá, daqui do Brasil para a Europa, né, você consegue levar, sei lá, dependendo do país, 6 horas, 7 horas, né, uma carga tá daqui e está lá na Europa. Então, é muito bem utilizado. Nesses casos, por exemplo, da vacina, estão sendo utilizados justamente por questão de tempo também, de cuidar de uma carga, lógico. Se fosse utilizar um modal aquaviário, que seria o outro disponível, né, para esse tipo de distância, digamos assim, demoraria muito, né, e exigiria um controle ainda maior na questão da conservação, e sem falar que, especificamente com relação às vacinas, a gente está falando de algo realmente urgente, não é nem a questão só de tempo, né, mas é algo realmente urgente, dado a situação aí que nós estamos passando, certo? Deixa eu voltar lá. Um outro ponto, pessoal, interessante com relação ao modal aéreo, a gente até já citou, né, que basicamente todos os estados, basicamente não, todos os estados do país dispõem de aeroporto, né? Alguns, como a gente também já falou, mais de um aeroporto. E
especificamente com relação à carga, né? Você tem o exemplo aqui de São Paulo, né, que é a principal metrópole, digamos assim, do nosso estado, né, que dispõe ali de Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Em compensação, outros estados, né, como o exemplo, por exemplo, daqui de Alagoas, apesar de dispor de aeroporto, a gente não tem aqui terminais de carga, certo? Então, o que é que acontece? A gente sim, algumas cargas são movimentadas por aqui, mas dificilmente a gente recebe avião específico para carga, mesmo que sejam menores, e ainda assim a gente não dispõe no aeroporto de um terminal de carga. Existia aqui no aeroporto de Maceió, né, de Alagoas, por chamar assim, um terminal específico da Infraero para parte de cargas, né? Então, quando o avião trazia alguma questão de carga, ia direto para esse setor. Mas era basicamente, era subutilizado aquilo ali e ficou sem sentido, então a Infraero alugou esse espaço para a Gol. Então a Gol Log, por exemplo, as instalações dela, né, fica ali dentro daquela área geral ali do aeroporto, né? Não fica dentro do aeroporto, ali da parte de passageiros, ela fica, quem está saindo do aeroporto, fica próximo ao antigo terminal de passageiros. Não sei se vocês sabem onde fica. Então, saindo do aeroporto, no seu lado direito, assim, você vê até uma logo onde é infraero, mas é ali que está operando a Gol Log, né? E aí, pessoal, é interessante que se opere por modal aéreo num país do tamanho do Brasil? Sim, né? A gente tem aqui um país continental, que a gente já citou aqui, que é necessário que tenhamos o avanço no modal ferroviário, avanço no modal rodoviário, porque são modais baratos, né? Mas a operação com modal aéreo é imprescindível para questões, como está falando aqui, ó, de desequilíbrio, né? E a utilização desses modais ela acaba equalizando, digamos assim, o recebimento igualitário de algumas cargas, por exemplo, as cargas urgentes. Né? A gente está agora, mesmo nesse momento, quando as vacinas estão sendo distribuídas e, independente da distância, né, do ponto de saída, imaginemos que esse ponto seja Brasília, independente do ponto de saída, né, todos os estados eles vão receber. Lógico que algumas viagens demoram mais do que outras, mas por se tratar de um modal que a gente consegue uma importância muito grande da operação desse modal para essa consolidação, digamos, desse mercado. Diminuir esse equilíbrio, equalizar, digamos assim, mas principalmente aquelas operações que precisam ser em todos os estados, né? E por isso, tá? Outro ponto aqui, ó, desbravamento de novas fronteiras de produção. Por quê? Porque, assim, geralmente, uma outra característica de quem opera essa questão do modal aéreo são empresas, fábricas, né, indústrias que trabalham ali com just-in-time. Então, assim, são empresas que botam uma quantidade muito pequena, digamos assim, de estoque e mantém contato sempre com o seu fornecedor a ponto de, na medida certa, né, no ponto ali de pedido, baseado naquele estudo que eles podem fazer, eles vão solicitando esse ressuprimento e geralmente vem por modal aéreo, nesses casos, tá? Não estou dizendo que todo mundo trabalha dessa forma com modal aéreo, não, até porque não é o predominante para esse tipo de coisa. Mas, querendo ou não, a utilização do modal aéreo faz com que você aumente aí as suas possibilidades em relação ao fornecedor e aumente as suas possibilidades em relação ao controle de estoque que você tem na sua empresa, porque o modal aéreo você consegue, como eu falei, né, trazer uma carga de um fornecedor da Europa em 6 horas. Então, é um tempo que você, se você gosta de controlar ali o seu sistema de produção, é um tempo suficiente para você ser reabastecido da matéria-prima que você precisa, do insumo que você precisa. Então, querendo ou não, a utilização desse modal aumenta as possibilidades de programação de fornecedores dessa empresa. Né? Se antes eu poderia contar somente com o que eu tenho aqui perto de mim,
Agora, operando com modal aéreo, posso contar até com fornecedores que estão lá em outros países, em outros continentes. Então, isso também é importante. Alguém fala? O professor, mas no caso, por mais que essas pessoas trabalhem com modal aéreo, são mercadorias que valem muito dinheiro, né? Para poder dar retorno. A utilização do modal aéreo, quem vai transportar a carga, fazer, são cargas que valem muito dinheiro, né? Para poder utilizá-lo, para poder dar algum retorno. Você compreendeu? Sim. Foi porque eu fui resetar aqui o fone. Sim. Não necessariamente. Porque, assim, geralmente quem é que opera modal aéreo, né? Ok, é difícil você repassar, digamos assim, um produto que tem um custo muito baixo, você repassar isso para o modal aéreo. Ok, é bem mais difícil. Porém, como eu te falei, algumas empresas elas estão operando com esse modal para facilitar o relacionamento com o cliente. Então, assim, não sei se alguém aqui, por exemplo, já comprou algum produto, sei lá, em Amazon, a gente citou a Amazon aqui nos nossos trabalhos. Não sei se alguém comprou algum produto da Amazon, mas a Amazon, ela traz, né, a sua carga por modal aéreo, muitas vezes. Então, uma das pernas, né, digamos assim, desse transporte vem para o modal aéreo. Então, não necessariamente é um produto que vale muito. Às vezes é só questão de relacionamento. E às vezes, Yasmin, esse preço, digamos assim, ele é repassado para a gente enquanto consumidor. Então, muito, na verdade, muito do que se tem em termos de custo, né, da operação é repassado para o consumidor. Então, nem sempre. E aí, assim, é interessante até a gente entender como é que funciona, porque geralmente quando a Amazon, né, falei Amazon, quando a Amazon manda um produto de um CD para cá, se for com mandar aéreo, né, geralmente se pode fazer lotes e tal, e aqui quando chega, eles vão redistribuindo isso aí na perna do rodoviário. O Lucas levantou a mão, acho que pode falar, Lucas. Só para complementar, professor, que até para você quiser enviar alguma coisa, dá para enviar pela Azul, pela Sim, Gol, pela TAM. Até já usei uma vez até para enviar um passarinho, professor, ele vai de avião, sabe? Todo organizadinho, uma gaiola e tal, todo tampado. E legal, né? ele Regularizado, leva né? lá, o passarinho chega lá, tudo certinho, sem bem tranquilo assim. A gente pensa que é um negócio bem complexo, só que é bem simples. Funciona como se fosse um caminhão mesmo. São várias entregas, né? Ele deixa lá na base deles, lá, né? No depósito, e a pessoa vai buscar. Isso. Inclusive, usando até o exemplo do Lucas, espero que tenha sido um passarinho regularizado, viu, Lucas? Está sendo gravado aqui, vai que você está Foi, dizendo aí professor. que Eu tenho o registro, professor. muito bem. Mas, aproveitando, inclusive, o que o Lucas falou, quem for falar de modal aéreo no trabalho vai conseguir ver isso aí. O que é que acontece? Cada vez mais as empresas elas estão se desvinculando um pouco dos correios, por exemplo. Embora o correio também rode com aéreo. Então, assim, a Azul, vou dar o exemplo da Azul. Vou só voltar para lá para não ficar na página aqui projetada com todo mundo. O que é que acontece com a Azul? A Azul, não só a Azul, tá? Vou dar o exemplo da Azul porque é uma que tem aqui bem pertinho de casa. A Azul está abrindo alguns pontos, né, de coleta e de envio, como se fosse ponto de correio mesmo. Então tem lá, Azul Cargo, né, nem tem da Latam também. Azul Cargo, por exemplo. Então você, pessoa quer enviar alguma coisa, você vai lá, né? Qualquer pessoa pode ir lá. Tem o preço que você paga, tipo assim, você quer que chegue em 24 horas? Já estou fazendo o trabalho do povo do Aéreo, né? Mas enfim, você quer que chegue em 24 horas, 48 horas, 32 horas, faz diferença isso para você. Aí depois você pega lá o produto que você vai colocar, pesa, de acordo com o peso você vai pagar ali o quanto você, a sua taxa, digamos assim, por aquele serviço. E está acessível para todo mundo, né? É semelhante ao que o Correio faz, tá? Só que já diretamente com o pessoal das empresas aéreas que rodam movimentação de carga também. Então, esse serviço está disponível para todo mundo, né? Não só para empresas, para pessoas também. Como o Lucas falou,
do passarinho, ou se você quer mandar alguma coisa para algum parente, ou sei lá, algum trabalho, enfim, qualquer coisa que você queira mandar para outro lugar, em vez de você utilizar o correio, hoje você já pode utilizar a própria empresa aérea que pode transportar isso para você. Então, assim, nem Entendi. Eu sempre. sabia, só não sabia. Gente, desculpa, professor. Não, pode falar, pode falar. Não, eu sabia que existia, mas eu não sabia que já havia um custo-benefício melhor, entendeu? Para a pessoa estar mandando. Eu pensei que realmente teria que ser algum tipo de mercadoria específica e que houvesse um determinado valor também. Mas bom saber. É semelhante ao que o SEDEX, por exemplo, nos Correios, né? Se a gente pensar nos Correios, só no serviço de Correio, à medida que ele foi evoluindo, não sei se é do tempo de todo mundo, né? Mas os Correios, no começo, assim, quando você mandava o correio, tinha até aquelas caixinhas que ficavam no meio da rua, que era para carta, né? Especificamente, você botava lá. E assim, era uma coisa que você botava e demorava. Você sabia que você ia chegar, mas ia demorar. Com o tempo foi aparecendo o SEDEX, que foi um serviço a mais. E o que acontece? Depois que o SEDEX ele vingou mais, né? Pouquíssimas pessoas querem enviar naquele sistema tradicional por conta do tempo. Por mais que seja uma coisa simples, sei lá, não vou dizer uma carta, né? Porque acho que quase ninguém manda carta mais hoje em dia. Mas se você quer mandar alguma coisa para alguém em outro estado, dificilmente você utilizaria aquele normal. Todo mundo já vai para o SEDEX. Aí depois teve o SEDEX 10, que era para chegar até às 10 horas do outro dia. O que é que acontece? O que é que foi percebendo? O que o pessoal foi percebendo? Que as pessoas estavam dispostas a pagar pelo serviço mais caro por conta do tempo, mesmo não sendo algo tão urgente. Porque hoje em dia, né, existe um senso de falta de tempo, digamos assim. Quanto mais você ganhar tempo, falta de tempo junto aí com ansiedade. Né? Então, assim, as pessoas querem mandar logo e chegar logo, qualquer coisa. Então, nem sempre o critério valor, né, se alguma coisa realmente de valor, está sendo o fator, digamos assim, decisivo. Né? Às vezes as pessoas só querem chegar logo, chegue logo. Né? Mesmo você compra alguma coisa, tem lá um frete R$ 20 para demorar, sei lá, 15 dias e R$ 50 para demorar 2 dias. Tem gente que às vezes paga R$ 50 para demorar 2 dias. Aí chega, vai usar agora? Não. Mas queria que chegasse logo. Então o pessoal usa. Então é muito relativo, sabe? Essa questão. Compreendido. Beleza. Vamos para frente. Tá, então a gente já falou aqui de algumas vantagens, tá? Mas só para reforçar. A questão da urgência, né? A gente já citou a questão da urgência na entrega. Lembrando que, além da urgência, né? Tem a questão do mais tempo do que urgência, né? Como a gente citou agora. Então você quer que chegue realmente mais rápido, ou realmente pode ser alguma coisa urgente, como é o caso das vacinas que a gente também está tendo neste momento. Uma outra vantagem é a questão da documentação, mas isso aqui tem evoluído bastante, tá? Nos outros modais. Então, o sistema aéreo, né, ele é bem prático com relação à documentação. Na verdade, tudo que trata aí do aéreo, né, exige um controle ainda maior e o pessoal tende a ser um pouco mais rigoroso, inclusive, do que os outros modais, em alguns sentidos, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, um acidente com uma aeronave, né, embora seja o meio de transporte mais seguro que existe, não sei se vocês sabem, né, mas estatisticamente, dentre os meios de transporte que existe, o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Em compensação, se infelizmente acontecer alguma coisa, a chance de ser um acidente grave, né, e que venha a gerar algum tipo de fatalidade é muito maior, né? Mas às vezes não, né? Então eles são muito mais rigorosos em relação a controles, e cada vez mais, à medida que vão acontecendo alguns incidentes, né, como aquele atentado que aconteceu em 2011, Estados Unidos, 2001, Estados Unidos, a questão de questão de acidentes que existem, ou, por exemplo, essa semana, não sei se vocês viram, mas suspenderam os voos com um avião do tipo Boeing 777, depois que dois aviões, peças desses aviões caíram, né, durante o voo.
essa semana, acho que ontem, alguma coisa assim. Acho que ano passado também suspenderam a utilização durante um tempo de um avião aí, alguma coisa Max, depois que 2 aviões caíram. Então, assim, eles são bem rigorosos com relação a alguns procedimentos e isso facilita também na questão da operação e na velocidade dessa operação, certo? Um outro ponto que a gente já bem citou é essa questão dos aeroportos, né? A gente tem aeroportos disponíveis em praticamente todos os estados, em praticamente não, todos os estados, e aeroportos perto aí dos principais centros. Então, geralmente, quando você vai montar um aeroporto, por exemplo, destinado à questão da carga, se observa muito essa questão do escoamento. Por que eu disse que Viracopos é um aeroporto muito utilizado? Porque Guarulhos está dentro ali, é praticamente capital, né? Quem conhece Guarulhos é na grande São Paulo e sofre muito com a questão do trânsito. E Viracopos vem de Campinas, então ele consegue ser um pouco mais flexível. Então, da mesma forma, o sentido reverso, quando as empresas necessitam operar, digamos assim, vamos supor que tem uma empresa nova se instalando lá em São Paulo. Se ela precisa operar com um sistema de modal aéreo, ela vai buscar estar próximo ali, ou numa rota que facilite essa questão do escoamento dos aeroportos, seja o Viracopos, seja por Guarulhos, né, que são os principais aí para a questão de carga. Outro ponto que a gente já citou também é a questão de permitir que a empresa trabalhe ali com redução de estoques, né, e com o sistema de just-in-time, justamente porque o tempo diminui e aí a empresa consegue se ressuprir de forma mais rápida, ok? Aqui também a questão da possibilidade relacionada à produção, né? Utilizar mais rapidamente a questão da produção. Então, se você tem produtos mais delicados, né, perecíveis, digamos assim, e que precisam passar rapidamente pelo processo industrial, isso facilita, né? A operação do modal aéreo facilita. E outro ponto interessante, que eu não sei se vocês sabem, é a questão do seguro. Tá? O seguro para modal aéreo é mais baixo em relação, por exemplo, a um aquaviário. Né? Por quê? Né? A gente acho que até já citou isso. Porque a possibilidade, digamos assim, de saque de, de uma carga quando o avião está lá voando é mínima, né? Só Missão Impossível, 007, por aí. Embora exista a possibilidade de acontecer alguma coisa de avaria, lógico, e também nos terminais, né? A gente também teve aquele caso lá do assalto lá em Guarulhos, né? Acho que foi Guarulhos, ou foi Viracopos, foi em São Paulo, daquele assalto lá daquela carga de ouro lá, estilo a série lá do A Casa de Papel, né? E até hoje, pelo menos que eu tenha visto, não conseguiram solucionar 100% do caso. Então, o seguro é mais barato. Em compensação, o frete é caro, tá? Então, o frete, em relação aos outros modais, é sem dúvida o frete mais caro. Tá? Então, tem que, lógico, se avaliar o custo-benefício, mas é como eu disse, muitas vezes, não só por questão de valor da carga, né? É só porque você quer que chegue logo ao destino final. Uma outra desvantagem é a capacidade menor. Então, se você comparar o modal aéreo, por exemplo, com os outros modais, né? Você pode até comparar que ele pode até, digamos assim, transportar mais do que o rodoviário, dependendo de qual tipo de veículo, dependendo de qual tipo de aeronave. Mas se você comparar ali com os outros modais, né? Muitas vezes a capacidade dele é menor, certo? No geral, a capacidade dele é menor. E existe a impossibilidade de algumas cargas, né, tipo carga granel, de qualquer minérios, grãos, petróleo, produtos químicos, e também um controle e uma restrição com relação a materiais perigosos, tá? Químicos perigosos, existe um controle aí muito grande em relação a isto aí. Custo elevado de infraestrutura, pessoal, está relacionado àquele ponto dos terminais, tá? Como eu disse para vocês, nem todos os estados dispõem de terminais. E quando você vai montar um terminal específico para carga, muitas vezes isso tem um custo a mais, né? Que muitas vezes as empresas que gerenciam o aeroporto, seja Infraero, ou seja alguma empresa privada, acaba não compensando. Como eu disse aqui no nosso aeroporto, não compensou ao ponto que o local, né, foi alugado para Gol. Então tem essas questões também. É aquele ponto que a Yasmin citou, né, impossibilidade de absorção de valores, né, digamos assim, de repassar esses valores para
produtos, digamos assim, baratos, né? Então, se não tiver a questão da urgência, não vale a pena realmente operar. E o outro ponto é a questão das condições atmosféricas. A gente sabe que todos os modais eles têm sofrem a interferência das condições atmosféricas, né? Mas por existir esse controle excessivo, né, e necessário, inclusive, com relação ao modal aéreo, a gente vê com mais frequência essa questão da aeronave não conseguir decolar ou aterrissar por questões de condições de clima, por exemplo. Né? Estava chovendo demais, estava neblina, estava nevando, estava alguma coisa desse tipo. Aqui, no nosso estado, é mais difícil de acontecer. Né? Primeiro porque chove pouco, e quando chove, não chove esse volume, digamos assim, que impossibilite essa operação. É possível que já tenha acontecido, mas não é tão frequente como em outros locais, né? Que tem neblina, questão de chuva mesmo, granizo, esse tipo de coisa. E aí, pessoal, quando a gente pensa num avião para transportar carga, né? Quando a gente vai olhar ali as características da aeronave, quais são as características, na verdade, dessa aeronave que a gente leva em consideração para saber as condições ali de transporte de carga. Primeiro, o tamanho do avião. Vocês vão ver que existem variados tamanhos, né, de aviões, de aeronaves, certo? Então, assim, até dos aviões comerciais para passageiros, se vocês observarem, existe uma diferença, né? Uma variação muito grande de tamanho. Até desses menores, de táxi aéreo, monomotor, bimotor, até aviões de passageiros com quantidade maior, por exemplo, não sei se vocês já viram um avião da Azul que faz Maceió-Recife, é um avião relativamente pequeno, de hélice ainda, né? Bimotor de hélice, passando já para os outros aviões, né? De turbina normal, existe também uma variedade muito grande de tamanho, né? Se você vê aviões que operam só no Brasil, existe alguns tamanhos. Se for um avião que vai para outro continente, é um avião maior. Enfim, a potência desse avião, a questão da configuração em termos de deck, né? Possibilidade de transportar a carga na parte superior ou inferior, a distância a ser percorrida, né, em termos de autonomia, combustível, esse tipo de coisa, e a finalidade que será utilizada, o avião. Por que finalidade? Porque existem alguns aviões, como a gente citou, que são específicos para carga, né? Eu coloquei aqui para vocês, né, o principal modelo é o all cargo, ou full cargo, que são aviões tipicamente para carga. Depois dele a gente tem Kombi, né, eu não sei se é Kombi a pronúncia, e o Fullpex, que são aviões que são de passageiros, mas você consegue também movimentar a carga. Vamos ver um pouquinho mais de cada um deles. Alguém falou alguma coisa? Uma dúvida até aí? Deixa eu voltar. Então, como eu disse, né, o avião ao cargo ou full cargo são aviões específicos para o transporte de cargas. Vamos ver que são aviões ali de um porte. Existe até uma variação, tá? De tamanho e de possibilidade de toneladas que eles transportam, mas são aviões mais robustos, de uma maneira geral, do que os de passageiro. Tá? Então, podem ser divididos, né? E eles transportam em todos os seus compartimentos carga, somente carga. Segundo, né, que eu falei, Kombi, né, não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas são aviões mistos, tá, que aí transportam cargas e também a possibilidade de transportar passageiros, né, sendo que eles transportam passageiros na parte da frente, tanto superior como inferior, e a parte de carga na parte de trás, tanto superior como inferior. E o Fullpex, que são aviões mais comuns, né, que na parte de cima transporta os passageiros e embaixo bagagem de passageiro e também questão de cargas, né, dependendo do espaço que você tem lá. Vamos ver alguns exemplos, né, de aviões. O principal, não é nem principal, digamos assim, o maior avião que a gente tem aqui que eu falo é disponível, né, para a movimentação de carga, é um Antonov 124-100, certo? Observe que ele é um avião que ele tem uma capacidade para transportar, né, outros modais, entre aspas, está saindo aqui uma carreta, aqui não sei se dá para ver direitinho, mas tem um avião saindo, ó, um caça,
né? Então essa parte da frente aqui do bico dele levanta, né? E aí consegue colocar a sua carga. O Antonov mesmo, original, acho que ele tem 6 turbinas aqui, que é um ucraniano. Eu vou até mostrar aqui rapidamente no vídeo, mas assim, vai ficar sem áudio e depois eu disponibilizo para vocês lá no como material complementar desse tópico, tá? Então deixa eu só passar aqui rapidinho para mostrar. Bom, esse aqui é que é o Antonov padrão. Ele consegue transportar uma média aí de 50 veículos. Ele foi criado justamente para transporte desse espacial. Aqui, ó, transportando vagões, né, de trem. Tem 84 metros de comprimento, né? 88 de largura de ponta a ponta de asa. Pesa 280 toneladas. Agora depois eu passar ali só mais alguns voos tal, mas eu vou colocar depois o vídeo para vocês visualizarem um pouquinho mais daquela aeronave. Outro exemplo, tá, de avião cargueiro, né, o Boeing 747. Observe que ele é um pouco menor, né, do que o Antonov. Ainda possui esse dispositivo, né, de levantar o bico, né, dessa vez sem a cabine, mas só o bico para que a carga ela entre, tá? Então são exemplos de Boeing 747. Aqui especificamente até esse aqui não sei se é não, mas aqui foi só para mostrar, inclusive aquele avião, aquele aeroporto bem conhecido em San Andreas, né, que o pessoal vai para lá para levar rajada do evento aqui na areia. Vocês colocam aí na internet que vocês vão ver. MD-11, tá? Já é um avião menor, mas também é utilizado para questão de carga, um específico da FedEx e um da Lufthansa. DC-8, avião da DHL, né, que tem frota própria de drones até aviões. E um Boeing 737, tá? Também utilizado para cargas. Observe que aqui já está diminuindo o tamanho do avião, né? Você consegue perceber tanto por questão de motor, por questão de comprimento, largura, que são aviões menores. Eu coloquei aqui, ó, para vocês a especificação de todos eles, né? Só a título de informação, tá? São todos os alcargos, combis, fullpacks e a capacidade que eles têm de transporte em toneladas e metros cúbicos, tá?
Aí, alguns dados, né, com relação aos principais produtos que são transportados, a gente falou de urgência, né, a gente falou até de questões perecíveis, ó, já observem que frutas, existe uma variedade muito grande de frutas, né, sendo transportadas por modal aéreo, depois ração, reatores que necessitam de um controle maior, couro, calçados, máquinas e aparelhos elétricos. Com relação aos principais aeroportos do país, né, internacionalmente falando, a gente tem Guarulhos, né, depois Viracopos e Galeão, né, em questão da exportação. Se a gente, embora sejam dados aqui mais antigos, mas eles seguem mais ou menos essa mesma ordem, certo? E com relação ao mercado doméstico, a gente tem ali Guarulhos ainda, como principal, sem dúvida, o principal aeroporto do país. Manaus, né, ele sendo reflexo da Zona Franca de Manaus, Brasília, Galeão, Congonhas e Galeão, e aqui no Nordeste, Recife, Fortaleza e Salvador, certo? Como os principais aeroportos aqui da região. E aí, pessoal, por fim, né, entender um pouquinho sobre alguns personagens, alguns órgãos participantes aí da operação desse modal. Como a gente já citou, esses serviços de operação de modal de transporte, né, não só esses, mas existem outros serviços também, eles são fiscalizados, regulamentados ali por agências reguladoras. Né? Então, a gente falou da ANTAC, a NTT, quando a gente fala de modal aéreo, a gente fala da ANAC, certo? Isso tanto para passageiro como para carro. Né? Então, se alguém precisar, ele teve algum problema com alguma empresa aérea, né? Tentou resolver com a empresa aérea, né? Como primeira via, não deu certo, você pode buscar aí uma auditoria da ANAC, né? Então ela visa controlar, fiscalizar, né, a questão da operação do modal, daqueles que operam o modal também, de acordo com as normas que existem vigentes no país. Outro é a Infraero, tá? Que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que cada vez mais tem perdendo espaço, né? Tem perdido espaço na questão da gestão dos aeroportos. Ela era a gestora realmente do aeroporto, tá? Do prédio, digamos assim, aeroporto. Tudo que é infraestrutura de aeroporto. Mas nesse momento, né, a gente tem vivido aí um processo de concessão de muitos aeroportos, inclusive o nosso. E aí, à medida que o aeroporto está passando por esse processo de concessão, ele deixa de ser gerenciado pela Infraero e passa para a empresa que está recebendo ali, que ganhou, no caso, esse processo de concessão. As empresas aéreas são as operadoras em si, né? A gente citou aqui a Gol, a Latam, a Azul. Então, as empresas são as empresas que vão transportar tanto passageiros, no caso da gente, com especificamente a parte de carga, né? Lembrando que elas precisam de autorização, né? Alguns serviços, como eu falei, só algumas empresas conseguem realizar esse tipo de serviço, então isso tudo tem que ser muito bem especificado e autorizado. E os agentes de carga, tá? Que esses agentes, né, assim como nos outros modais também, eles funcionam sempre nessa parte de intermediar quem quer levar com quem está levando, né? Então, as empresas aéreas com aqueles que vão mandar algum tipo de carga, né, maiores, tipo, falando de clientes especialmente maiores. Eles funcionam para a gente fazer sempre essa associação como as agências de viagem funcionam para a gente. Então, imagine, você está ali querendo fazer uma viagem, você pode comprar sua passagem diretamente com a empresa aérea, né, com a Latam ou a Azul, sei lá, qual for, ou você pode comprar com uma empresa, uma agência de viagens, tipo uma CVC da vida, e aí sim realizar a sua viagem. Mas a ideia principal dos agentes de carga é intermediar esse processo. Ok, pessoal, dúvidas? Dúvidas? Não. Lucas, pode falar. Lucas, tu levantou a mão ou tu tá com a mão levantada antes? Acho que tá com a mão levantada antes. Não. Tá. Então, pessoal, esse era o tópico que nós tínhamos para hoje, certo? Para a gente trabalhar no dia de hoje. Como eu falei, né? Na próxima aula nós temos
mais alguns tópicos e o primeiro trabalho, e na segunda-feira teremos o trabalho aí da nossa AB2, certo? Alguma dúvida com relação a algum desses tópicos aí no trabalho? Não, professor. Tranquilo, né? Então, deixa eu só fechar aqui rapidinho a gravação para ainda passar informações. Até mais.